Glória a Deus. Meus amados e minhas amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que estão neste momento ligados na nossa Escola Bíblica Dominical. Sejam todos muito bem-vindos à maior e à melhor escola do planeta. Neste momento estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, Avenida Getúlio de Moura, número 928, Centro de Nova Iguaçu. Igreja esta também pastoreada pelo nosso pastor-presidente, João Nunes dos Santos. Vamos elevar uma voz de oração ao Senhor para darmos início à nossa Escola Bíblica Dominical. Onde você estiver, aí dentro do seu lar, por favor, feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, em cuja presença nos encontramos, Pai amado, nesta maravilhosa manhã. Ó Deus, muito obrigado, Pai querido, porque os teus filhos, Senhor, e as tuas filhas estão, ó Deus, dispostos a aprender a tua palavra gloriosa. Bondoso Deus, queremos te pedir que o Senhor venha continuar, Pai amado, falando aos nossos corações. Que o Senhor venha continuar, Pai amado, ministrando a tua palavra ao coração de cada um dos teus filhos e das tuas filhas que estão vendo esse vídeo nesta hora. Pai amado, que a tua palavra venha entrar, Senhor, em cada lar, em cada família, edificando, consolando e exortando para a glória e a honra do teu nome. Seja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos dar a continuação da nossa Escola Bíblica Dominical, onde durante este primeiro trimestre de 2024, que abrange aí os meses de janeiro, fevereiro e março, a Escola Bíblica Dominical da Editora Betel está estudando o tema Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Amém? Então hoje nós vamos estudar a lição de número 6. A lição de número 6, ela é uma lição bastante apropriada, porque ela está muito atualizada para o que nós estamos vivenciando nos nossos dias. A lição de número 6, que traz o seguinte tema: desafios de ser família nos dias atuais. Eu vou repetir para que possamos entender e saber o que estaremos falando nesta manhã de domingo. Desafios de ser família nos dias atuais. O texto áureo proposto é Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Dentro das possibilidades, se você tiver com a sua Bíblia Sagrada aberta, abra ela no texto de Romanos 12, 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade prática nos diz: família cristã é aquela que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e procura viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nós temos os nossos textos de referência, que são 3 textos diferentes que se encontram. O primeiro texto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, quando Paulo fala aos coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O outro texto é Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, o mesmo apóstolo Paulo falando: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O terceiro texto está em Colossenses capítulo 2, no versículo de número 8, que diz: tende cuidado
para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amém? Então, meus amados, esta é a lição de hoje. Desafios de ser família nos dias atuais. Conforme já temos falado e reiterado aqui várias vezes, a importância da família no seio da sociedade. Até porque as lições anteriores também falaram bastante a respeito disso. Como que a família ela é importante para a manutenção da saúde social. Se uma sociedade ela quer ter saúde, saúde aqui em todos os sentidos, seja física, emocional, psicológica ou espiritual, ela precisa de famílias saudáveis. Por que nós estamos vendo, por que nós estamos observando tanta desagregação social? Porque, infelizmente, as famílias estão se desagregando-se e, automaticamente, havendo a destruição da família. Por consequência, teremos a destruição de toda uma sociedade. Em havendo a desconstrução da família, obviamente, por consequência, nós teremos o quê? A desconstrução de toda uma sociedade. E os tempos que nós estamos vivendo, o que é proposto hoje na nossa lição, inclusive, nós até vamos fazer menção dos textos que estão aqui, que o nosso pastor Valdir, o comentarista da lição, ele coloca, ele fala a respeito desses tempos que nós estamos vivendo. Os estudiosos chamam de pós-modernidade. Outros estudiosos chegam até a dizer que já até passou o tempo da pós-modernidade, estamos vivendo a hipermodernidade. Seja como for, nós vamos observar que este período que nós estamos vivendo atualmente na sociedade é nada mais, nada menos do que está escrito na palavra de Deus. Então, para nós que servimos ao Senhor, não tem nenhuma novidade o que está acontecendo atualmente. Eu selecionei aqui alguns textos para nós entendermos perfeitamente o retrato dessa sociedade pós-moderna ou hipermoderna, conforme o autor ele sugere aqui. Antes de fazer menção dos textos, eu gostaria de ler o comentário do nosso pastor Valdir, que é o comentarista dessa lição. O primeiro tópico traz um tema para nós: os desafios da família na sociedade. Vou repetir: os desafios da família na sociedade. O que eu quero lhe pedir dentro das suas possibilidades? Se você estiver no seio da sua família, na sua casa ou no seu trabalho, se tiver um tempinho, por favor, pegue a sua revista da Escola Bíblica Dominical, juntamente com a Bíblia Sagrada, e vamos estudar a palavra do Senhor através desta lição que nós estamos tendo hoje. Desafios de ser família nos dias atuais. Então nós temos aqui o comentário do pastor Valdir, quando ele coloca assim, ó: não é fácil ser família na atualidade. As rápidas mudanças sociais, costumes e hábitos, novas leis aprovadas contra a família tradicional e outras leis em mandamento, o desenvolvimento das comunicações e o avanço tecnológico nos trazem a sensação de progresso, mas, por outro lado, um lixo venenoso que, aos poucos, vai adentrando nos lares e destruindo toda a formação moral, ética em que se fundamentam os valores cristãos. O homem de Deus deve fugir dos males, seguir a justiça, a piedade, o amor e combater o bom combate da fé. O ponto 1 do tópico 1 traz a mudança cultural pós-modernidade. É isso aqui que nós queremos dar uma ênfase
para nós falarmos desses desafios de ser família nesses dias atuais, de pós-modernidade ou hipermodernidade, conforme o autor ele coloca aqui, sugerindo para nós. O ponto 1 diz assim: a mudança cultural pós-modernidade. A alteração cultural tão rápida nos padrões da sociedade tem preocupado muito os pais de famílias cristãs, pois a cultura não é algo estático ou imutável, mas sim algo dinâmico que se modifica de maneira constante no meio em que vivemos e de acordo com as relações sociais. Já estamos vivendo a hipermodernidade, onde as características marcantes são, por favor, se você puder anotar, as características desse período que o autor coloca aqui, da hipermodernidade. São ausência de valores, ausência de regras imprecisas, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário ou virtual, relativismo exacerbado, espontaneidade e liberdade de expressão. Então, a sociedade atual, onde a minha família, a sua família, a nossa família encontra-se, é esta sociedade pós-moderna ou hipermoderna. Conforme nós podemos observar, a sociedade pós-moderna, ela é firmada em pelo menos 3 pilares que nós anotamos aqui, e que eu vou falar para os irmãos, se for possível, por gentileza, anote, por favor, esses 3 pilares da sociedade pós-moderna. Primeiro pilar é a pluralização, segundo, a privatização e terceiro, a secularização. O que é isso? O pensamento pós-moderno informa que existe uma pluralidade cultural, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste, tanto no Oriente como no Ocidente, o planeta, a sociedade, tem um pluralismo cultural, um pluralismo social, ou seja, as culturas são diferentes. Em sendo elas diferentes, uma cultura não pode interferir na outra. Então, deve-se respeitar o quê? Esse pluralismo social e cultural. Segundo, a privatização, ou seja, cada pessoa individualmente, de forma privada, tem os seus direitos a falar, tem os seus direitos a ter a sua opinião, e ninguém pode interferir na opinião daquela pessoa, no conceito daquela pessoa. E, por terceiro, a secularização. O que seria a secularização? Nada mais, nada menos do que deixar o divino do lado de fora da sociedade. Ou seja, deixar Deus do lado de fora e somente reger as regras da sociedade, o que é secular. Ou seja, nada de coisas divinas no meio da sociedade. Ou seja, a cada dia, a cada instante, o que a humanidade está fazendo? Afastando-se de Deus. É onde entra o que eu falei aqui no começo, nenhuma novidade para nós que conhecemos a Bíblia Sagrada. Então, quando nós falamos de desafios de ser família nos dias atuais, é justamente esse desafio de ser família em tempos de pós-modernidade, em tempos em que cada um tem a sua opinião e cada um está dentro de si com os seus próprios conceitos e não aceita o conceito dos outros. Pessoas que estão fechadas para o divino, para o espiritual e completamente voltadas para o secularismo, para o mundanismo, ou seja, para o prazer pelo próprio prazer. Então, os grandes desafios da nossa família é justamente enfrentar tudo isso que nós estamos vivendo no tempo da pós-modernidade. Conforme eu falei para os irmãos, não é nenhuma novidade para nós. Por quê? Por favor, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele falando muito para Timóteo a respeito dessa questão dos últimos dias.
Então nós vamos pegar aqui 2 textos, tá bom? Bíblia Sagrada aberta, por favor. 1 Timóteo é o primeiro texto que nós vamos ver, no capítulo de número 4, versos 1 e 2, o que o apóstolo Paulo fala do que estaria acontecendo nos últimos dias, o que estaria acontecendo nesse tempo de pós-modernidade. Diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o que estaria acontecendo? Ó, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, nada mais, nada menos do que isso. Espíritos enganadores, trazendo doutrina de demônios. Versículo de número 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, o que nós estamos observando? Nada mais, nada menos do que homens gananciosos, homens mentirosos, que estão fazendo o quê? Trazendo para a sociedade essa questão do secularismo. Ou seja, desviando as pessoas da palavra do Senhor, desviando as pessoas do divino e trazendo mais e mais o quê? O secularismo para com as pessoas. Nós temos aqui um outro texto que está em 2 Timóteo, no capítulo de número 3. Agora é a segunda epístola. Primeiro nós vimos a primeira epístola no capítulo 4. Agora nós temos aqui a segunda epístola que Paulo escreve também a Timóteo, no capítulo de número 3. E esse texto aqui, ele nos chama bastante a atenção. Quando Paulo, ele fala para Timóteo, dos versículos 1 ao 6, o que está acontecendo na humanidade. O que é o retrato dessa sociedade pós-moderna ou hipermoderna. Olha que coisa interessante. Capítulo de número 3, de 2 Timóteo, versos 1 em diante, diz assim, ó, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou em outras traduções, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos. Preste atenção, igreja. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregada de pecados, levado de várias concupiscências. Olha que coisa interessante. Conforme eu falei, os desafios da família nos tempos atuais é nada mais, nada menos o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Que a nossa família, nesses últimos dias, estariam sujeitas justamente a esses homens que estão aqui. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, reticências, conforme já foi colocado aqui. Então, o que nós estamos passando atualmente? Nada mais, nada menos do que o distanciamento da sociedade de Deus. A cada dia, a cada instante, você vai observar que todas as programações, sejam elas jornalísticas, sejam de entretenimento, o ideal é desconstruir toda a imagem do tradicional na sociedade e implantar de forma arbitrária o, entre aspas, novo, o novo modelo de mundo, o novo modelo de sociedade. Então, a família que nós assim chamamos de família tradicional,
todos os dias, todos os instantes, sofrem ataques de todos os lados. Então, essa é a lição de hoje. O que nós devemos fazer, então, para poder enfrentar todos esses desafios? Seguindo aqui o roteiro da nossa lição, que nos chama bastante atenção, nós vamos aqui, ainda no tópico 1, o ponto 2, que diz assim, ó, interferência do poder público. Olha que coisa interessante. O que nós estamos vendo na humanidade, em especial em nossa nação brasileira? O poder público da nossa nação brasileira interferindo no seio da nossa família, impondo leis para poder desestruturar a família tradicional, para poder implantar o novo modelo social de família. Você consegue compreender? Então, o comentarista da lição, ele coloca aqui este grande desafio que nós precisamos enfrentar na atualidade. Ele coloca assim, ó, a interferência do poder público, as novas leis aprovadas ou a serem aprovadas no parlamento mexem diretamente com a família. Aí ele coloca aqui algumas leis que já estão em vigor no seio da sociedade, que na realidade não têm ajudado em absolutamente nada a família. Muitíssimo pelo contrário, só tem atrapalhado o bom andamento da família, só tem tirado a disciplina do seio da sociedade e assim por diante. Interessante que o nosso pastor Valdir, que é o comentarista da lição, ele elenca aqui algumas dessas leis nas quais eu passo a descrever para os irmãos nesta manhã de domingo de Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, peço para você, por favor, pega a sua revista da Escola Bíblica Dominical e abra na lição de número 6, que nós estamos estudando, Desafios de Ser Família nos Dias Atuais. E ele diz assim, ó, as novas leis aprovadas ou a serem aprovadas no parlamento mexem diretamente com a família. Ele coloca aqui, a lei da maioridade, que impede que os menores de 18 anos de serem cobrados dos delitos cometidos, porque precisam ser protegidos. A lei da maioridade não pode cobrar alguém por alguma responsabilidade criminal que a pessoa fez. Isso ajuda ou atrapalha o seio da sociedade? Tem mais aqui. Ele coloca aqui a lei da palmada, que impede que os filhos de serem corrigidos e disciplinados pelos pais. Possivelmente, o autor coloca aqui, esses filhos serão rebeldes. É isso que acontece. Tem mais. Ele coloca aqui, lei do trabalho infantil, que impede os filhos de ganharem gosto pelo trabalho. Não estamos falando aqui de trabalho escravo. Aí ele coloca aqui diversas outras ações governamentais, pasmem, para poder destruir ou pelo menos desconstruir o modelo familiar social existente. Então, por exemplo, quando ele fala aqui da lei da palmada, que às vezes você não pode corrigir o seu próprio filho, vai em contrário ao que diz a Bíblia Sagrada. Você que está com a sua Bíblia Sagrada aberta, vamos ao livro de Eclesiastes. Olha que coisa interessante, o que Salomão ele fala a respeito disso. Quando eu li este versículo, eu confesso aos irmãos que me chamou bastante a atenção o que Salomão ele fala. Eclesiastes, abra sua Bíblia, por favor, no capítulo de número 8. Eclesiastes, capítulo 8, localiza o versículo 11. Quando você incentiva a um jovem de não trabalhar desde a sua infância, quando você incentiva um jovem a praticamente rebelar-se contra seu pai e contra sua mãe, porque o pai e a mãe não podem corrigi-lo, olha o que Salomão ele fala aqui em Eclesiastes, guarda, por favor, no capítulo de número 8, versículo de número 11. Ele diz assim, ó, visto
como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Consegue compreender a sabedoria bíblica? Vou ler novamente para entendermos o que Salomão ele fala aqui. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra. Então alguém fez uma má obra, não executou logo um juízo severo contra aquela má obra. Olha o que acontece com o coração do ser humano. O coração do ser humano se inclina a quê? Vou ler. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, alguém faz alguma coisa errado e aquela pessoa não é punida por aquilo que fez de errado, o coração daquela pessoa fica completamente disposta a fazer o mal novamente. Porque não houve a correção. Porque não houve a disciplina. Então, são desafios que a família, a nossa família, precisa enfrentar. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui com o comentário do nosso pastor, Valdir, ele nos traz alertas para cada um de nós. Ele continua dizendo, no tópico de número 3, a inversão de valores. Tudo isso, nós estamos elencando aqui, os desafios de ser família nos dias atuais. Ele coloca aqui no tópico 1, o ponto 3, a inversão de valores. Você que está com a sua revista, por favor, abra no texto que nós estamos lendo aqui também para você. Negação ou substituição de verdades absolutas da palavra de Deus. Mudar a essência pelo secundário. Quando não seguimos ou infligimos as ordenanças bíblicas, o resultado é desastroso. Quando o certo passa a ser errado, o positivo passa a ser negativo, o moral passa a ser imoral, o justo passa a ser injusto, o verdadeiro passa a ser falso e vice-versa em todos os sentidos. A inversão de valores dentro das famílias. O que era proibido entre o casal está sendo liberado. O que era proibido entre os solteiros está sendo ensinado invertido. O que gosta tomou o espaço do certo. O que não era lícito ao cristão, principalmente na área da sexualidade, tem sido ensinado por muitos escritores evangélicos e palestrantes inescrupulosos. Olha que coisa interessante o que o nosso comentarista ele coloca aqui para nós. Ele diz que essa inversão de valores não está somente lá de fora para dentro, do secularismo para dentro da igreja, mas muitos pastores, palestrantes, escritores, pessoas inescrupulosas estão mudando a verdade em mentira, estão mudando o mal para com o bem. Então precisamos ter bastante cuidado com essa inversão de valores. Conforme eu falei aqui, o mundo pós-moderno, ele relativiza as coisas. Então, alguma coisa que é verdade, só é verdade para um certo grupo e não para um outro grupo. Relativiza as verdades espirituais. Para nós que cremos, não tem relativização. Nós sabemos que Jesus é. Ele não pode ser, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Para nós não temos nenhuma dificuldade em aprendermos isso, porque está na palavra do Senhor. Mas a sociedade pós-moderna está relativizando tudo isso e passando para quem? Para as próximas gerações, que são os nossos filhos, são os nossos netos, os nossos bisnetos e assim por diante. Então nós temos este desafio terrível, que é o desafio da inversão de valores. Quando nós falamos de inversão de valores, não tem como nós não citarmos Isaías capítulo de número 5. Se for possível, você abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo de número 5. Olha o que é falado ali, que nos chama
bastante a atenção. Grande parte dos irmãos conhecem o texto, mas uma outra minoria, de repente, pode não conhecer. Então, vamos fazer menção aqui do capítulo 5 do profeta Isaías. Veja comigo o versículo de número 20. Olha que coisa interessante. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Olha que coisa interessante. É ou não é o que está acontecendo em nossa sociedade? O que é trevas estão pintando como luz. E o que é luz, está aqui, que é a palavra de Deus, estão pintando como trevas. O que é doce, eles estão colocando como amargo. E o que é amargo, eles estão colocando como doce. O que é isso? Nada mais, nada menos do que a inversão de valores. É um outro desafio que estamos enfrentando nessa sociedade. É um outro desafio que a humanidade está passando, principalmente as famílias cristãs, que guardam a palavra do Senhor, que não se corromperam com todo esse sistema mundano que aí está. Prosseguindo, aqui nós temos o segundo tópico da nossa lição. Eu estou fazendo questão de passar os tópicos um a um, os comentários do nosso pastor Valdir, porque eu achei muito pertinente. Eu estava até comentando com a minha esposa que se eu chegasse aqui, apenas lesse só a revista da Escola Bíblica Dominical, já estaria dada a aula. Por quê? Todo o texto que é colocado aqui nessa lição é extremamente relevante para as nossas famílias cristãs. Por isso que eu estou fazendo questão de fazer menção do texto da revista que está aqui. Na continuação, o tópico 2, ele agora traz os problemas para dentro da casa. Porque até então, nós vimos o quê? A influência vindo externamente, ou seja, de fora para dentro. O secularismo vindo lá de fora, adentrando para as famílias. Agora, o autor, ele coloca aqui, nós, como responsáveis também por algumas atitudes que nós fazemos, que estamos deixando, muitas vezes, as nossas casas, as nossas famílias desprotegidas. Ele coloca aqui, ó, problemas que surgem dentro do lar. Interessante que ele começa o comentário assim, ó, normalmente jogamos a culpa só na sociedade, mas temos culpa no cartório também. O individualismo, casais andando só separados, casados querendo viver a vida de solteiro, casados dormindo em quartos diferentes por qualquer conflito, alguns vivendo até em tetos diferentes. A disciplina familiar entregue a terceiros, deixando muito a desejar. A falta de planejamento financeiro, causando dissensões na família. Então ele aqui começa agora a elencar os problemas vindo de dentro da família. Agora, nós não podemos colocar a culpa agora na sociedade secularizada. Nós agora vamos ver dentro das nossas casas o que estamos fazendo, as atitudes nossas que estão cooperando para a desestruturação da nossa casa, da nossa família. Aí ele coloca aqui no ponto 1 do tópico 2, ele coloca a falta de disciplina familiar. Aí ele traz o comentário. Disciplina se refere à obediência aos preceitos, às regras, respeito a uma autoridade destinada a manter a boa ordem. Hoje estão confundindo autoridade com amizade. Estão faltando ensinamentos, faltando normas ou cobrança das normas.
A disciplina começa com o casal atendendo os deveres conjugais. Depois passa para a família atendendo os deveres de pais e filhos. Se os pais não forem autodisciplinados, como disciplinarão aos seus filhos? Olha que coisa tremenda. Então, às vezes, a falta de disciplina dentro de um lar, dentro de uma família, aquilo ali pode concorrer, pode colaborar para a destruição daquela casa também. Aí ele coloca aqui a respeito da autoridade paterna. O homem tendo autoridade sobre os seus filhos. Aí ele coloca aqui que às vezes nós estamos sendo muito amigos. É para ser amigo dos filhos? Sim, mas sem esquecer da questão da disciplina, da autoridade. É ensinar aos filhos o que é o certo, o que é o errado. E observar, corrigir quando houver a necessidade. Por quê? Se não houver a disciplina, as coisas andam de qualquer maneira. E automaticamente, o que pode acontecer? A ruína da família também. Tem um outro texto aqui, que nós vamos ver, lá em Hebreus, agora nós vamos ao Novo Testamento, em Hebreus capítulo de número 12. Bíblia Sagrada aberta, por favor, abra a sua Bíblia, em Hebreus capítulo de número 12. Quando o escritor aos Hebreus, ele fala o seguinte a partir do versículo de número 5. E vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaieis quando for por ele repreendido. Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e aceita a qualquer que recebe por filho. Verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? O que nós estamos vendo atualmente no seio da sociedade? Estamos vendo, muitas vezes, papai e mamãe relapsos, que estão vendo os seus filhos desvirtuando-se, fazendo coisas erradas, e não estamos corrigindo. E o autor da lição, ele coloca aqui para nós que a falta de disciplina pode levar à ruína do lar. Tá bom? Continuando, nós vamos correr, porque as horas estão avançadas. Ele ainda coloca aqui, no tópico 2, o segundo ponto, o choque de gerações entre pais e filhos. Interessante que ele coloca aqui algo que me chamou a atenção. Ele coloca que em muitos lares não são os pais que dão ordens aos filhos, mas ao contrário, os filhos que estão dando ordens, orientando aos seus pais. Por que nós estamos observando isso? Porque nós estamos na era tecnológica. E na era tecnológica é óbvio que os nossos filhos sabem muito mais do que nós. Você hoje pega uma criança com 5, 6 anos, mexe com o celular com uma tranquilidade, coisa que alguém com seus 40, 50 anos tem uma certa dificuldade. Então, devido a esse conhecimento tecnológico, isso está passando para a questão da hierarquização dentro do lar. Então, alguns filhos estão se sentindo tão poderosos na informação que imagina que agora os pais que estão sendo submissos aos seus filhos. Ou seja, quem está dando as ordens dentro de casa são os filhos. Aí ele coloca aqui exatamente esse comentário, o choque de gerações entre pais e filhos. Ou seja, é muito desafio que nós temos como família nos dias atuais. Terceiro ponto, a má gestão financeira na família. Aí o autor coloca aqui também que o que ocorre dentro de nossas famílias, que pode concorrer para uma destruição da família, é essa questão da má gestão financeira. Então, todos nós aqui que temos as nossas finanças, precisamos aprender a controlar as nossas finanças. Porque ele diz que isso aqui
gera conflitos dentro de casa. E quando nós vemos uma casa dividida, quando nós vemos uma casa onde o casal, o homem e a mulher, não conseguem se entender, é um perigo. Olha o que Jesus falou em Lucas, capítulo de número 11, por favor, abra sua Bíblia. Em Lucas, capítulo de número 11, orientação do Senhor para mim e para você nesta manhã. Quando não há essa questão da concordância, quando só há inimizades, porque ele coloca aqui que essa questão financeira é uma das coisas que mais geram separações no meio familiar, onde mais geram brigas, contendas no meio da família. E olha o que Jesus falou no capítulo 11, versículo de número 17, do Evangelho segundo escreveu Lucas. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 11, versículo de número 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Olha aí, família. Olha aí, você que tem a sua casa, tem a sua família em meio a esta sociedade. Conforme eu falei, esse tópico aqui agora fala de atitudes nossas dentro dos nossos lares, que podem estar concorrendo para a destruição da nossa casa. Não tenha uma casa, uma família dividida. Vou repetir novamente o que foi falado. Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Tomemos muito cuidado com atitudes e ações dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, que podem estar cooperando para que as coisas vão de mal a pior dentro das nossas casas. Vamos ao terceiro tópico para nós já começarmos a finalizarmos a nossa lição. Enquanto isso, eu lhe peço para você compartilhar este vídeo com mais alguém. Coloque nos comentários também, se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário que acrescente nesta lição, por gentileza, fique à vontade. Estamos em uma escola, a maior e a melhor escola do planeta, a Escola Bíblica Dominical. O terceiro tópico traz a consciência do casal diante dos desafios. Agora entra a nossa consciência. Já colocamos os desafios, já colocamos o que está acontecendo no mundo pós-moderno, o secularismo, o relativismo e assim por diante. E agora, o que nós devemos fazer? Aí ele coloca aqui algo interessante que nós vamos ler para nós terminarmos essa lição nesta hora. Antes, a cultura anticristã vinha só da sociedade, dos meios de comunicação. Agora alcança o seio da igreja com pensamentos liberais, favoráveis à liberdade e à abolição conservadora. Liberdade total em nome do amor, da graça e da misericórdia. O que nós estamos observando? Um ataque muito grande contra essa questão do conservadorismo. Aí alguém imagina, você é conservador, você é conservadora. Qual deve ser a posição da igreja no sentido ter um pensamento mais liberal, voltado para o secularismo da sociedade, ou sermos mais conservadores? Aí eu costumo citar o que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, uma das atribuições do sal, qual é? Conservar. Então, a igreja em si, por si só, já tem a atribuição de ser conservadora, que conserva exatamente a essência da palavra do Senhor, sem mudar um J ou um tio. Aí ele coloca aqui sobre divórcio por incompatibilidade de gêmeos. Ele coloca aqui que muitos casais estão se separando pela simples questão, simples entre aspas, da incompatibilidade de gêmeos.
Aí ele coloca aqui, se todos os casais forem levar isso em consideração, não vai ter um casamento, praticamente, que vá sobreviver. Por quê? Dificilmente você vai ser completamente compatível com o seu esposo ou com a sua esposa. Existem vários temperamentos. Existe a pessoa colérica, a sanguínea, fleumática, a melancólica. São pessoas diferentes umas das outras. Você não vai conseguir compatibilizar em tudo o seu temperamento para com o seu cônjuge. Então, é na diferença é que há o crescimento. É na diferença de temperamento, de atitudes, é que um vai completar o que falta no outro. Então o autor coloca aqui que essa questão também é muito perigosa. Aí ele coloca aqui, para nós concluirmos, os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. É o tópico 3, o ponto 2. Aí ele coloca aqui, meios para contornar os problemas conjugais. Aqui eu achei interessante, por isso que eu já pulei para este tópico, que ele elenca aqui algumas atitudes para nós contornarmos esses problemas conjugais que existem entre muitos casais. Ele coloca aqui, ó, letra A, precisamos tolerar as diferenças. Letra B, precisamos pensar para falar e agir. Letra C, precisamos saber que toda ação gera uma reação. Letra D, precisamos de acordo. Amós, capítulo 3, versículo 3. Letra E, precisamos entender que nem todos os nossos sonhos serão realizados. Letra F, precisamos compreender que nem tudo será do nosso gosto ou jeito. Letra G, precisamos nos conscientizar que nem tudo acontece no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E a letra H, precisamos tratar dos assuntos diários sem atacar física, moral e psicologicamente a pessoa amada ou a sua família. Olha que coisa tremenda. Então, quando nós colocamos tudo isso aqui em prática, nós temos um condicionamento melhor dentro dos nossos lares, dentro da nossa família. Terminando aqui, a conclusão traz assim: os desafios são evidentes e enormes, mas recai sobre cada um de nós a responsabilidade de fazer a nossa parte para proteger a família e dar uma resposta adequada à sociedade, dentro dos princípios da palavra de Deus. Precisamos enfrentar os desafios de cabeça erguida, perseverando em todas as crenças e valores e buscando a ajuda e direção do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor, nessa manhã de domingo, onde a escola dominical entra dentro do seu lar, guarde a sua casa, guarde a sua família, te proteja por completo. Que possamos fazer o que Neemias fez com esta passagem. Eu estarei encerrando essa escola bíblica dominical. Abra, por favor, a sua Bíblia, em Neemias, capítulo de número 4. Após a leitura, eu vou elevar uma voz de oração pela sua casa, pela sua família. Se você não sabe, já tem alguns irmãos que já estão previamente avisados que estarão orando junto com você. Quando esse vídeo for disponibilizado no YouTube, nós estaremos orando, estaremos clamando, e terão pessoas que estarão clamando junto contigo. Então, de antemão, já vai colocando aí o nome dos seus familiares, coloca o nome da sua família para nós estarmos orando por você. Mas eu preciso concluir com Neemias, capítulo de número 4, versículos 11 ao 14, que diz assim, ó: disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus, que haviam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias. Olha que coisa tremenda. Com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei,
E levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Vamos pelejar por nossa família, vamos pelejar pela nossa casa. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Bondoso Deus, em cuja presença nos encontramos, Pai querido, nesta maravilhosa e bendita manhã. Querido Deus, eu quero apresentar diante de Ti a cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas que têm acompanhado essa escola bíblica dominical. Pai querido, eu quero Te pedir neste momento em favor das casas e famílias aqui representadas, que estão vendo, Pai querido, este vídeo, que estão recebendo, meu Senhor, esta palavra. Pai querido, que nesta hora nós venhamos, ó Deus, a nos levantar, Senhor, como a Tua igreja, para poder estar intercedendo pelas casas, pelas famílias representadas nesta hora. Pai querido, qualquer desajuste social que houver dentro da família, neste momento nós repreendemos em nome de Jesus todo e qualquer ataque do mal contra a Tua igreja, contra a Tua família. Pai querido, que o Senhor venha nesta hora, meu Senhor, repreender. Pai querido, nos ensina a nos portarmos da melhor maneira possível dentro dos nossos lares, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Seja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, fiquem todos na paz do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce comunhão com o Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.